Olá, pessoal. Estamos começando mais um Tecla SAP Podcast. E antes de falar quem é o nosso convidado de hoje, eu vou fazer uma autodescrição minha. Então, eu sou morena, tenho cabelos longos com luzes, estou vestindo uma roupa verde com uma calça vinho e uma bota preta. Agora sim, vou falar do nosso convidado de hoje, que é mestre em marketing e em ciência de dados, com atuação há mais de 20 anos no mercado em empresas no Brasil, Reino Unido e Portugal. Começou como estagiário no Grupo Pão de Açúcar, com passagens por empresas como Pernambucanas, Wandermon e Armazém Paraíba. Professor em disciplinas de marketing na Com School e na Digital House. Já foi proprietário da agência de marketing Seven Ways. Atualmente, diretor de marketing digital e atendimento na Europa Purificadores. E como ele mesmo disse, não recusa um café, um passeio longo e adora compartilhar conhecimento. Fernando Oca, seja muito bem-vindo à Tecla SAP Podcast. Obrigado. Bom, eu sou Fernando Oca, fazendo também a descrição, sou mestiço de japonês, estou de óculos, camiseta azul marinho, bochechas um pouco salientes e calça jeans e tênis vermelho. Fernando, você fez muita coisa já, né? Então eu quero entender um pouquinho assim, quem é o Fernando nesse meio de tudo que você já fez? Vamos lá. O Fernando é uma pessoa apaixonada pelo trabalho, né? Eu sempre brinco que tem pessoas que gostam de trabalhar e tem pessoas que trabalham com o que gostam. Eu sou um cara que eu trabalho com o que gosto e gosto de trabalhar. Então, tô bem num equilíbrio feliz ali da vida ali, né? Então, gosto muito do que eu faço, gosto muito de animais, resgato alguns bichinhos, sou pai, né? Então, tenho uma vida bem atribulada também no fora do dia a dia. E basicamente acho que é isso. Acho que tem que buscar esse equilíbrio cada vez mais aí. E gosto muito de ensinar, né? Então, trabalho desde 2002, né? Quando eu comecei a trabalhar como estágio. Então, acho que já estou nesses 22 anos de carreira aí, fazendo bastante coisa, como você mesmo falou aí. Muita coisa, né? É bom, né? Acho Muito que bom. mostra um pouco de... É bom ter acho que essa experiência. Sempre busquei isso. Sou um cara bem inquieto. Acho que na conversa a gente vai detalhar um pouquinho mais ali, um pouco de perfil. E a gente tem muitas coisas e a gente passou por algumas evoluções muito grandes, né? Sim. Nesses nossos anos de trabalho aí, também estou aí nos 20 e poucos anos junto. Você começou no Pão de Açúcar, né? Um pouquinho antes, eu trabalhei 9 meses numa agência de publicidade na área de criação. Eu era estagiário. Então, lá na Berrini. Eu fiquei 9 meses lá. Foi meu primeiro emprego, na verdade. Eu sempre brinco que foi 100% de taxa de conversão ali. A primeira entrevista que eu fiz, já consegui um emprego na hora. E foi bem legal, mas até meio cafonão. Eu fui de terno. Até o dono da agência falou, meu, o que você está fazendo de terno, né? Mas, enfim... mas foi bem bacana, foi uma experiência bem legal, me trouxe bastante conhecimento e conheci muitas pessoas bacanas. E depois eu fui para o Pão de Açúcar, onde eu fiquei quase 2 anos lá. E ter, assim, o Pão de Açúcar como uma referência, Bílio Diniz, foi uma influência, assim, um mestre que a gente vê muito, né, dentro disso. Eu peguei um Pão de Açúcar talvez diferente do que é hoje, né? Dizem que depois da compra do Cassino foi um pouco diferente. Eu peguei a época que realmente o Abílio Diniz ele estava bem atuante. A família Diniz, né? O Pedro Paulo também participava bastante e o João Paulo, né? E tanto é que tinha uma reunião que rolava, se eu não me engano, acho que toda segunda-feira, 7 horas da manhã, ou 6h30, se eu não me engano, chamada plenária. E eu cheguei aí em algumas, né, que o meu superior me levou lá, tal, meu chefe, e podia convidar, e tinha bastante gente que levava pessoas junto para participar, e era uma reunião que ele fazia com gerentes de loja, uma reunião bem bacana, assim, e assim, mostrou muito dessa característica dele, né, de liderança, de como ele tocava detalhes, assim, né, tem várias coisas ali que eu vi ali, nas 2 vezes que eu fui, e é bem bacana, né? Assim, foi uma experiência bem legal ali, o Grupo Pão de Açúcar. Também como empresa, a questão da cultura, que era uma cultura muito voltada para o bem-estar também, para o esporte. Então, para mim, foi uma bela referência de começo de carreira ali. Uma mega escola, né? Mega escola, mega escola. E era o começo do digital, né? E era bem interessante como a empresa estava um pouco à frente ali do tempo, né? Porque eles fizeram um site na época chamado Amélia, que era um supermercado virtual, e que foi um projeto na época, se não me engano, de alguns milhões de dólares, mas na casa de um dígito, que hoje você pega esses grandes projetos, nunca conseguiria fazer.
E ele fez um projeto bem bacana, só que está muito à frente do tempo, né? Não tinha ainda uma rede de suporte ali, né? De transporte, logística, uma porrada de coisa ali, tecnologia até, que conseguiu aguentar bem um projeto daquele. Depois, agora, né? Faz uns 2 anos atrás, eu iniciei um projeto aqui no Brasil chamado do Justo, né? Com um supermercado online também vindo do México. E, cara, como eu via que tinha coisas ali que a gente estava fazendo no Justo, que a gente ainda tinha um pouco de dificuldade de implementar, e tinha muita coisa que a gente estava fazendo que ele fez lá, né? No ano 2000, 2001, né? Então, assim, acho que a cabeça da empresa, assim, como ele puxava bastante essa inovação, foi bem interessante, né? Ou seja, os desafios 20 anos depois e o que ele conseguiu implementar lá atrás, né? Eu tenho várias histórias até de desafios na minha carreira que eu vejo que hoje é igual. Vou dar um exemplo, né? Eu trabalhei na Pernambucanas também, né? E na Pernambucanas eu fui o primeiro e-commerce da Pernambucana, né? Depois ele teve mais um, né? E a primeira versão que a gente fez da Pernambucanas, a gente tinha o desafio do retirar na loja na época. Né? E como é que a gente usava o estoque da loja, a questão da cultura, dos funcionários entenderem que a gente não está... as regras, né, e o processo que a gente fazia para conseguir também dar a comissão do vendedor, para ele não achar que a gente está roubando a venda e tal. Cara, isso eu estou falando de 2007. Né? E, enfim, hoje o que eu tenho desafio na Europa é a mesma coisa. Né? Quando a gente fala com distribuidores, com a minha rede de loja, a gente tem um desafio muito grande ali de educação, e que não é só na Europa, no caso. Né? Eu passei por algumas outras empresas que também trabalharam com modelo de franquias, e como a mentalidade do franqueado também, às vezes, enxerga a gente como um concorrente, né? Dentro da própria fábrica. Então, a gente tem algumas regras internas que a gente tem que desenhar muito a 4 mãos com eles ali, né? Para que a gente não seja visto, né? Eles têm que entender que é uma evolução do modelo e que não tem como brigar mais, né? E é muito bacana você falar isso. Por exemplo, a Europa é uma empresa de muitos anos e mega tradicional, né? Então, passou por uma evolução muito grande de gerações, onde se usava muito televisão, era uma coisa muito do... Não, você passava... Eu me lembro já de muito tempo, aí eu passava naqueles programas da TV da tarde, onde minha avó, minha mãe assistia e aparecia lá o merchan do Filtro Europa e todo mundo tinha, era um símbolo de status, né? A gente tinha um modelo chamado Baeb. Verdade. Era o Bliss Baeb. Não sei se chamava Bliss, mas chamava Baeb. Então, que era um produto que era um co-branding ali com a Hebe. Exato. Né? Então, toda a força que você vê como era nessa época, né? da marca. E, então, teve sim essa evolução e agora a gente está entrando no digital. Né? Então, e os nossos distribuidores, dando números, né? A Europa é uma empresa de 40 anos, ela é de 1984. Né? E aí essa evolução que ela teve, quando você pega final da década de 80, né, comecinho da década de 90, eles entraram muito forte, por exemplo, no telemarketing, que não tinha esse telemarketing ativo como era, tal, até talvez um pouco como é que a gente é conhecido hoje, de uma maneira... então, como é que eles falam com o cliente, né? E aí a evolução do telemarketing hoje é o digital, né? Então, foi o tipo de como você chega no cliente, né? Então, o digital, ele ajudou bastante isso. Só que tem muita gente hoje também ainda com essas ligações passadas ali, né? Do telemarketing, etc. E aí são evoluções, né? E acredito que logo mais vai ter uma outra evolução, que aí talvez não seja só como é a internet, enfim, tem inteligência artificial, o futuro a gente não sabe direito como é que vai ser, mas são evoluções que acontecem no dia a dia, né? Como você mesmo falou, né? Nesses 20 anos de mercado, eu comecei, né, na agência como o cara que sabia fazer banner, sabe? Do digital. E naquela época a gente negociava a revista, né? E sempre ganhava um banner no portal. Põe um banner aí no portal, e aí quem vai fazer? O estagiário fez um curso lá, ele sabe. Aí eu ia lá, fazia o bannerzinho lá. Eu lembro que tinha uma chefe, até a Thalita, que era do online ali, e ela foi uma grande professora ali junto comigo, me incentivando bastante. Então, assim, são evoluções, né? Você pega hoje, ninguém dá um banner hoje num portal, né? É caríssimo. Na verdade, é o contrário, né? Talvez o cara te dá a revista hoje, né? Fala, anuncia aqui no meu portal que eu te dou uma frente aqui, né? Um anúncio numa página, né? Era tão mais barato o anúncio online, né? Eu trabalhei em agência digital nessa época também. E e você olhava lá, vinha aquele Media Kit, vinha um valor irrisório, era assim, só para falar e pagar algum custo ali, né? Porque sempre dava de brinde também.
Não, e fora que é legal ver quando você começa a puxar isso, né? Na Pernambucanas, por exemplo, a gente negociava com o Terra, que naquela época o portal era muito forte, né? As negociações. E a gente negociava, assim, tinha uma API ali o pedido de inserção, né? Como você trabalha com SAP do Marketplace, então já vou dando SAP aqui na hora. Ótimo. O pedido de inserção que a gente fazia de mídia lá no Terra, a gente tinha que assinar com a presidente que a gente estava topando pagar R$1 CPC, né? O custo por clique. Cara, R$1 hoje, tipo, até muito tempo atrás já R$1 já não falava nada. Você não consegue palavra direito por R$1, né? Talvez nem a palavra própria sua ali você consegue pagar isso. Então, ele é como a evolução, né? Então, o próprio modelo, né? De mensuração e etc, etc. E eu acabei indo muito para essa área de dados aí também, né? E que eu gosto bastante, particularmente. Você sempre foi digital? Sempre fui digital. Mas, na verdade, eu comecei como criação, né? Se pegar meu histórico ali, eu sempre trabalhei eu fui DA muito tempo, até quando eu fui embora lá do Pão de Açúcar, eu fui para Londres, né? Teoricamente, eu fui para estudar inglês. Aí, eu morava se você conhece Londres, ou quem conhece, vai conhecer uma rua chamada Camden Town. E eu morava lá, que era uma rua, galera, totalmente louca lá, né? E, coincidentemente, eu passei, assim, um dia voltando para casa, numa agência, eu vi lá uma plaquinha, falei, já tô aqui mesmo. Tipo, perguntei lá para eles se estão precisando de alguma coisa e os caras foram super receptivos. Aí eu falei, quer saber, vou começar a procurar. E aí, tinha o meu modelo Aí vai, acho que um pouco de disciplina, que isso é uma coisa que eu tive muita vontade de novo, gostar de fazer, né? E eu escolhi Londres, na época eu também ia para a Austrália, tinha pensamento de ir para a Austrália, mas eu escolhi Londres porque era o berço da publicidade. E as grandes agências ficavam lá, e tinha aquele sonho de criativo, né? De ir lá e tal, não sei o quê. Falei, vou lá que pelo menos talvez eu tenha uma possibilidade de trabalhar. E aí, quando eu entrei nessa agência que eu fui super receptivo, o que eu fazia? Eu ia na biblioteca, né? Imprimia na lista amarela lá o endereço das grandes agências. Toda quinta-feira eu pegava minha bicicleta, ia nas agências entregar meu portfólio em CD. E à tarde, final da tarde, assim, eu entrava nas agências que eu via, entrava no site, pagava lá na época até esqueci o nome, como é que chama aquele lugar que você ia lá para pagar a internet? Esqueci agora. Lan House? Lan House, isso. Aí eu ia lá na Lan House, pegava 1 hora e meia e ficava mandando por e-mail os portfólios. E aí mandava, começava a fazer isso sempre. Falei, 1 hora vai pingar, né? E eu pegava em média aí umas 2 agências grandes por quinta-feira. E aí na sexta-feira eu pagava a Lan House de novo para ver se alguém respondeu e-mail e tal, não sei o quê. Aí um dia deu certo. E aí eu consegui um trampo lá em Notting Hill, numa agência também pequena, só que o cara precisava de programador. E aí, brasileiro, né? Porra, claro que eu faço. Bora lá, né? E aí só que era programador HTML, então, enfim, os caras de desenvolvimento nem vai falar que eu sou programador, mas sim, era front, né? E aí eu comecei a desenvolver tal, com arte, deu certo, aí conheci não sei quem, aí me indicou para outro emprego, no final eu tava com 2 empregos, então foi indo, assim. Que incrível, mas é muito legal como você teve essa disciplina no momento onde, assim, hoje em dia é tudo muito mais fácil, né? Pelo celular você olha, você busca, faz um monte de coisa, mas não, você fez toda uma pesquisa, o interesse, né? Está, de fato. Eu lembro até recentemente, acho que na casa da minha mãe tem isso, que eu tinha uma pasta com todos os nomes das agências que eu grifava ali, quem que eu falei e tal, e aquela ansiedade do cara responder também por e-mail e tal, não sei o quê. Eu tenho algumas histórias legais de Londres, assim, acho que, mas é um pouco do que você falou, assim, sabe? Tipo, ter disciplina e vontade ali. Acho que a hora certa vai chegar. Não foi fácil. Nessa brincadeira ali, se eu não me engano, foi no segundo mês que eu fiz essa primeira conversa com uma agência lá em Camden. E aí eu me senti empolgado, assim, né? E o povo londrino, apesar da galera falar que o inglês é um pouco frio, particularmente eu adoro os ingleses. Eles sempre foram muito educados e tal. E aquele cara, ele deu um pontapé pra mim, assim, sabe? Tipo, puta, a gente é receptivo. E aí eu falei, vambora. Então foi bem legal essa disciplina. Acho que é bem importante ter esse não desistir. Não foi fácil. Eu comecei a procurar emprego, se eu não me engano, acho que lá para agosto, meio de agosto, mais ou menos, que eu comecei nessa disciplina das quintas-feiras e consegui emprego. Eu lembro bem a data porque foi logo depois do meu aniversário. Então foi lá pelo dia 8 de outubro, mais ou menos. Foi uma semana depois do meu aniversário. E aí me marcou muito isso, sabe? Tipo, o não você já tinha, né? O não já tinha, exatamente. Eu não vou falar palavrão aqui, mas eu sempre brinco com eles. Agora o não já tem, agora é em busca do NEM, né? Pi, aí a gente... E foi isso, né? Eu fui em busca do NEM. E aí deu certo.
Não, e você já tinha uma experiência de agência aqui no Brasil, né? Nos seus 9 meses que já tinha, e foi para lá. O que você viu de diferente, né? A gente fala muito dessa questão cultural e é legal você falar de... Não achei eles frios, mas talvez porque você também foi aberto Sim. a ir com uma mentalidade de ser aberto e eles também verem isso, né? Então, de repente, o que você achou de diferente naquela época, né? Hoje em dia a gente vê outras coisas, mas o que você viu? É que naquela época também tinha uma questão, a internet era diferente, né? A questão de tecnologia, eu já tinha TV, eu já tinha internet banda larga em casa com uma velocidade bem maior. Aqui em São Paulo, quando eu comecei meu primeiro trabalho, eu lembro que eu paguei pela minha primeira speed lá, porque, enfim, era, não nem lembro quanto era, sei lá, 2 mega por segundo, uma coisa assim, né? Que já era bastante, né? E lá não. Lá, assim, eu já tinha em casa quase 50 megas, assim, sabe? Tipo, então, eu lembro que eu tinha uma preocupação, principalmente no Pão de Açúcar, né? Que eu trabalhava com o extra.com.br e o PA Delivery, né? O Pão de Açúcar Delivery. A gente tinha muita preocupação com o peso da página, peso das peças, né? Quem viveu essa época de portal, você tinha todas as especificações, 15 KB, né? Lá não. Lá a gente conseguia desenvolver coisas bem bacanas, assim, muito flash na época, Eu ia né? falar isso depois que o Flash apareceu aqui, né? E naquela época eu já fazia flash com action script, então eu já estava indo numa pegada um pouco diferente de site, assim, né? E era muito legal, mas eu não posso falar, eu não tive tanta experiência assim, eu tive uma experiência numa agência, né? Então não sei se todas as agências são assim, mas acredito que o mercado lá era bem mais aberto a testar, né? A testar coisas novas. É que minha agência lá também era muito... o meu chefe, na verdade, dono da agência, era um dinamarquês. Um cara que trabalhava comigo, que também era um outro programador, mas ele era mais... Na época, o CSS estava aparecendo, mais front. Ele era escocês. Tinha um cara comigo que era indiano. E aí, acho que tinha mais um indiano e, no máximo, mais 2 ingleses. Então, assim, tipo, o inglês era minoria até, né? Lá no time ali, né? A gente era em 8, fora alguns freelancers. Então, já fazia home office lá, já tinha esse esquema de como trabalhar. Era muito importante entregar o projeto, independente se você estava lá ou não. Então, isso eu senti, assim, uma questão de confiança, jeito de trabalho, assim, foi bem diferente, assim. O povo europeu, ele tem bastante disso, né? Você pega até meme ali, eles brincam muito com isso, né? Com o europeu versus o americano, né? E aí quando você vai para... Eu trabalhei na Grand Vision, que eu tive muito contato com o povo, os nórdicos, né? Pô, você pega Noruega e Suécia, também aí é outro... Dinamarca é outro modelo de trabalho, assim. Como eles dão valor a essa questão não só bem-estar, mas assim... eu acho que o bem-estar ele tem um peso muito maior no dia a dia, né? Então, essa preocupação muito com a questão da pessoa, etc. Tal. Mas temos que ponderar também a situação que os caras vivem e a situação que a gente vive num país, né? A gente tem outra situação econômica que a gente tem que sair correndo atrás para conseguir viver. A gente está embaixo na pirâmide de Maslow lá, né? A gente está ali, né? Eles já não tem que se preocupar com essa parte básica, né? A básica dos caras já funciona super bem, né? Mas você sabe que aquele filme, né, do Emily in Paris, não sei se você chegou a assistir, que fala muito dessa parte de marketing e tem esse conflito, né? Que eu vejo muito, o conflito americano do marketing, aquela coisa mais capitalista, e ela chega querendo fazer uma revolução e trabalhar 1000 horas, e o pessoal, calma, agora eu vou comer, vou tomar um vinho, 3 da tarde, saindo de bicicleta. Então, é um negócio mais lifestyle, né? E o trabalho faz parte dentro da vida. E diferente da gente que tem esse modelo mais americanizado, né? Dentro disso. E eu vejo que a Europa traz esse outro conceito, né? Fala assim, quem está errado, quem está certo. A gente vê pelos números de burnout e ansiedade aqui no Brasil que a gente tem visto o crescimento, né? Talvez a gente tenha pontos a repensar em relação a isso. É por isso que eu acho que a gente tem que ponderar, né? Eu acho que o modelo deles funciona daquele jeito também, né? Porque, como eu falei, talvez algumas necessidades básicas, né? Uma coisa que mudou muito minha cabeça depois que eu voltei da Europa, né? E eu morei em Londres e depois eu fui para Portugal. Mas em Londres eu vi mais que isso do que Portugal. Portugal existe um gap ali social um pouco maior. Mas na Inglaterra, o que eu ganhava na época versus o que o meu chefe ganhava era o dobro. Ele ganhava o dobro que eu. Mas ele era o dono da agência, né? E eu era um mero... eu era a base ali da agência, né? Então hoje eu não vejo isso aqui.
Um cara que é base da agência ganhar só metade do que o dono da agência ganha. Então, e lá é muito normal você ter um gap menor, né? Uma distância menor ali de salário, etc. Todo mundo, eu sempre falo que, para explicar, né? Todo mundo pode ter uma TV lá, LCD, de 65 polegadas. A diferença é que um cara vai ter da Sony, de repente a top, e o outro cara vai ter uma marca um pouco mais popular. Mas todo mundo vai ter acesso à tecnologia, à informação e essas coisas. E, então, assim, o jeito que eles trabalham, né? Como você falou um pouco lá, né? Da questão da França, né? Acho que a Inglaterra acho que é um pouco diferente da França, né? Mas eles batem muito em produtividade, né? Eu trabalhei em agência grande, né? Que você tinha muito desse, quero chegar, quero postar no LinkedIn que eu estou comendo pizza às 10 horas da noite, que isso é legal. Isso está caindo, né? Bastante. Mas na minha época que eu vivi isso daí, era muito legal, assim, né? Você falar isso. Só que o cara chegava às 10 horas da manhã, 10h30, tinha 2 horas de almoço, a maioria das grandes agências tinha 2 horas de almoço. Então, assim, para você realmente entregar o que você precisa fazer, não é culpa, teoricamente, da agência. Ela fechou um contrato lá e precisa entregar. Quando eu criei minha agência, eu falei, cara, vou ser uma agência, mas isso daqui não vai rolar. Então, a galera tinha horário para chegar, horário para sair, e raramente a galera esticava o horário. Raramente, entendeu? Porque eu batia nisso. Falei, cara, você tem que ter uma vida depois. Só que eu não era muito exemplo. Eu sou um cara que eu gosto de trabalhar muito fora de horário, tal, não sei o quê. Mas eu respeito, tento agendar a coisa no Teams, né? Tanto é que meu time sabe que quando dá 8 horas, às vezes começa a cair uma porra, que é o horário que a gente entra lá, 8h30, começa a vir várias mensagens de vários grupos. Fala, cara, o cara mandou tudo isso em 1 minuto. Não, porque eu já deixei agendado, tudo bonitinho e tal. Acho que a gente tem que bater um pouco mais nisso. Acho que tem um equilíbrio ali. Eu não estou falando que todo mundo tem que seguir o mesmo jeito de trabalhar, porque eu sou um cara que eu rendo mais de noite, por exemplo. Mas você tem que respeitar, acho que como trabalha, né? O ambiente que você trabalha, enfim, acho que isso é bem importante, né? É bem legal você falar isso da agência, porque você teve os dois pontos, né? Você trabalhou em empresas super grandes e teve a sua própria agência também, entende esse contexto e essa via de mão dupla aí, né? Já teve de um lado da cadeira, tá do outro agora de novo. E quais são as principais diferenças que você vê, né? Eu acho engraçado você falar isso da questão do horário, agenda 8h01. Eu brinco que o WhatsApp ainda não fez a atualização que eu nossa, quero. Eu queria muito isso, cara. Você também queria agendar? Eu falo Temos pro meu 2 time, assinaturas já. eu falo pro meu... exato. Eu falo pro meu time assim, gente, me silencia, porque eu tenho insônia. Eu começo a lembrar das coisas que eu tô devendo pra equipe. 6h, Ingrid recebeu hoje, assim, 6h já tava. Hoje não foi nem de madrugada, mas assim, é o negócio que você já vai liberando suas coisas. Eu falei assim, se tivesse um momento de agendar, funcionaria muito, né? Mas... Eu sou meio contra, tá, o WhatsApp. Eu acho que o WhatsApp ele é legal para uma comunicação rápida, mas eu acho que toda empresa deveria ter ferramentas de trabalho. Eu particularmente gosto muito do Slack. O Slack, eu acho que para mim ele tem uma estrutura bem bacana e que também, quando eu trabalhava em outra empresa que eu tinha um Slack, eu deixava agendado, mandava para a galera e sempre foi um jeito que eu trabalho. E aí, só respondendo, né? Acho que o que eu ganho mais hoje, né, não é nem ter tido uma agência, mas acho que é ter sido empreendedor. Acho que é o maior, é o que eu vejo como uma maior vantagem de depois ter ido para o corporativo, né? Então, a maior parte da minha vida, da minha carreira, eu fui sendo empreendedor, né? Porque eu tive 13 anos na minha agência, estou com 22 anos de trabalho, né? Então, no corporativo em si, ainda é o menor tempo que eu tive. E ser empreendedor no Brasil, ele é muito interessante, cara. Ele te dá uma resiliência muito forte, né? E que isso, ele ajuda muito quando você está no corporativo, porque que você às vezes entende, né, o lado, de repente, do que o seu chefe ou que o dono da empresa está vivendo, algumas coisas, né? Te ajuda a ter essa empatia ali do que ele tá sofrendo. E, ao mesmo tempo, te faz ter um dia a dia que você vai começar a pensar como cabeça de dono, porque você entende que o negócio tem que ser lucrativo, né? E então você entende algumas nuances ali que você entende que faz parte do negócio, né? Você começa a ter uma visão ali que eu falo que é o pro-business, né? Então, tipo, você tem um pensamento que é pro negócio, né? Então, eu acho que isso, para mim, não só como agência em si, mas eu acho que como empreendedor, acho que isso foi o que mais me ajudou me ajuda hoje quando eu fiz essa migração, né? Porque a agência em si,
ela me ajuda a discutir bem, né? Entender precificação, né? Como é que a agência vem e tal, de repente o que dá para, o que dá muito valor, né? Acho que uma das coisas que eu aprendi com os ingleses também é que não se chora preço, né? É o famoso dá, não dá, cara. E a gente vem aqui muito com uma cultura de chorar muito, né? E que você tem que ter uma margem, eu acho que ok, não estou falando que eu vou implementar o que a Inglaterra faz sempre, mas você tem que ter uma margem ali de 10%, mas nunca 50%, né? Não faz sentido você baixar 50% do seu valor. Então, assim, o cara nunca vai dar valor para o que você fez, você perde a credibilidade. Mas o inglês, ele não chora preço, né? É assim, eu quero pagar, sei lá, 10 mil reais por mês. Tá bom, obrigado, não tenho essa verba. Ah, não, mas quanto você tem? Não, cara, acho que o que eu tenho não é o suficiente, é 6 mil. Ah, não, eu fecho. Putz, aí você fala, cara, então por que você não me mandou 6 mil antes? Né? Agora o cara fala, não, eu tenho 8 mil. Não, 20%? Então, puta, a gente consegue apertar aqui, apertar ali e tal. Não vou te entregar 100%, mas se você gostou realmente de mim, te entrego 80% do projeto, ou tipo, 80% do escopo e beleza, entendeu? Então, acho que é mais ou menos isso. Daí acho que ajuda bem. Então, me ajuda muito a ter essa visão hoje, como dono, ter sido dono no dia a dia corporativo. Fica uma negociação muito mais justa, né, também. Na agência eu trabalhava muito com um modelo chamado planilha aberta, né? Que quando eu fechava muito projeto, eu trabalhei muito com plataforma de e-commerce, né? E meu foco, na verdade, apesar do digital, né, sempre foi muito e-commerce. Se for pegar, então, foi Pão de Açúcar, né, com PA Delivery, Essa.com. Aí eu fui lá para fora, lá eu não trabalhei com e-commerce, mas quando eu voltei, trabalhei em agência um tempo, mas depois já fui para Pernambucanas. Aí fui para Armazém Paraíba para implementar o e-commerce deles. Aí abri minha agência. Trabalhei com Cobase, Carrefour, Sodexo, eu sempre trabalhei com marcas com foco em venda. E aí, óbvio, usando o canal digital, GrandVision. E aí, depois, sempre nessa linha do digital também, sempre focado em venda. Então, isso eu particularmente gosto muito de trabalhar com o digital e, particularmente, com o e-commerce, né? Então, eu implementei muito VTEX, né? Então, esse modelo de projeto, eu sempre trabalhava com planilha aberta. Chegava para ele e falava assim, quanto que custa? Tá aqui, ó. É isso, isso e isso. Vou te colocar um desenvolvedor X, esse cara custa tantas horas, tá aqui, ó. O projeto em si me custa 45 pau. Eu tenho imposto aqui, eu tenho meu lucro, óbvio, nos 3 meses, tá aqui, cara. Agora, se quiser apertar, o máximo que eu consigo aqui essas são as linhas. Aí a gente vê como é que a gente aperta. Mas eu não tenho muita margem para aperto. Então, eu sempre fui nesse modelo de trabalho, né? E aí, talvez, uma das coisas que eu gosto muito que é ser professor, né? Então, ensinar o cara lá, quando vem na coisa, mostrar para ele, por causa disso, eu disse disso, não é só o preço, tá? Tem tudo isso. Eu vou te entregar em 3 meses, cara. Porque não adianta você apertar e pegar um cara mais barato, que ele vai depois colocar um projeto na sua frente e você vai me ligar, cara. E, putz, isso cansou de acontecer. Cansou. A gente sabe o que acontece. Muito, muito. E eu não sou muito rancoroso, então eu aceitava depois. Só que o cara tinha que pagar 2 vezes, né? Porque ele pagou para o outro, nem que seja às vezes um pedaço, e depois vai pagar para mim inteiro, né? Eu falo muito que o cliente bom é o cliente que volta. Porque tem cliente... Senão ele vem, experimenta e vai embora, né? É o tal do LTV. Tem cliente que veio, que foi embora, e cliente... Quando ele volta, a gente gosta tanto, porque a gente fala assim, ele foi testar e voltou. Então, ele vai te dar mais valor, né? Exato. E aí ele valoriza muito mais. Volta muito mais Não é que eu curto fazer, né? É que acontece, né? E é que você já está tão calejado, às vezes, nos projetos, né? Então, enfim, você tem a sua especialidade também, e aí você sabe que ele está indo para um caminho que... Você sabe que, nitidamente, o preço que o outro está fazendo não encaixa, não tem como o cara fazer isso, do jeito que você vai entregar, né? E aí você fala, não, então tá bom, eu não consigo. E aí toca, né? E isso E até como dono de agência, eu tive uma dificuldade, como eu falei desde o início, que eu sou um cara que eu gosto muito do que eu faço. Eu penei muito no começo, né? Porque eu aceitava todo o job que eu achava legal, independente do valor, né? A minha prosperidade aconteceu por causa de um cara que foi meu sócio, Felipe Krieger, e ele veio comprou um pedaço da minha empresa e ele me ensinou a me dar valor, cara. Uma coisa simples, assim. Aí ele chegava assim e falava assim, cara, não, você não vai fechar esse job. Cara, esse projeto é muito legal, velho. Olha, por causa disso vai dar visibilidade. Você não precisa de visibilidade, você precisa de dinheiro. Então, assim, visibilidade não paga as suas contas. Então, vamos fazer o preço certo, é isso. Vai aparecer outra coisa. Aí ele insistia assim e tal. Aí eu falava, porra, tá bom. Aí ele insistiu umas 2 vezes comigo.
Aí deu certo. Eu falei, pô, esse cara tem... Aí quando a gente começa a ver o fluxo de caixa positivo pra caramba, aí você fala, pô, o cara tem razão, né? Faz sentido o que ele tá falando. Valorizar mais. E é se valorizar, né? Isso é uma coisa muito importante. Pode parecer meio besta assim, mas tá cheio de gente querendo passar a perna, né? E se aproveitar, às vezes, do seu conhecimento, né? E tudo isso, né? E que o conhecimento, às vezes, ele não é tangível, né? Então é difícil você mensurar, né? O quanto você tem, né? A famosa... sempre abrir... Cliente, quando chegar para mim, fala assim, Oca, mas você fez em 5 minutos. Não. Hoje eu falaria, né? Faz 22 anos e 5 minutos. Né? E essa tangibilidade hoje do conhecimento é uma coisa muito difícil, né? E quem trabalha muito, no seu caso, por exemplo, com uma agência, né? Que presta serviço e tal... É muito difícil essa comparação, né? Uma agência melhor que a outra, tal, não sei o quê. Então, enfim. Eu falo que hoje a nossa maior dificuldade é a quebra de objeção das pessoas que passaram por agências ruins. Eu acho que hoje a maior objeção que a gente tem é de entender o que a gente faz de diferente. Porque todo mundo já teve uma experiência ruim com a agência. Um monte de gente, internalizei porque com a agência não funcionava. Então, assim, existem métodos, formas de trabalho, mas é o entender como que você entrega, Exatamente. o que seu cliente precisa. Né? Acho que hoje é isso. E eu gosto de internalizar, tá? Até por ter... Mas talvez eu tenha esse skill de agência, né? Algumas coisas, né? Até experiências passadas lá, quando a gente trouxe o Justo aqui pro Brasil, em 2021, a gente tinha um prazo muito curto, né? Eu fui contratado, acho que, sei lá, em junho, e a gente tinha que subir o site, o aplicativo e lançamento, tudo em outubro. 1º de outubro, por sinal, que foi a data do meu aniversário. E, cara, a gente tinha... eu fiquei 3 semanas no México, porque eu tinha uma parte de performance lá também, que eu ia desenhar com eles e tal, porque eles tava precisando dar uma reformulada também no México, então como não estava no Brasil, me mandaram lá 3 semanas. E aí, quando eu voltei, já era agosto, a gente tinha 2 meses para subir o site, tinha que montar a equipe, né? Eu falei, cara, tinha algumas coisas que eu terceirizei. Então, na época, a minha equipe de atendimento, né, o SAC, eu terceirizei, que me ajudou, né, a dar esse kickoff mais rápido. A agência, na época, como performance, eu terceirizei também. Então, eu peguei uma agência de uma pessoa que eu conhecia, que sabia como é que eu trabalhava, a questão de métricas, né? Aí, só que eu fui muito claro com ele. Eu falei, cara, daqui 1 ano eu vou internalizar, beleza? A gente tem um planejamento, acho que vai chegar nisso daqui. Pode ser que não, mas a grande probabilidade da gente acontecer isso. Tá ok pra você? Isso não vai interferir na sua entrega, certo? Cara, estamos alinhados, Oca. Então, beleza. Então, fizemos, o negócio foi super bem. Eu fiz a mesma coisa com o cara do saque. Falei, cara, tô entrando com você por causa de tempo, você já tem o seu time, mas eu vou internalizar no futuro. Por causa disso, disso e disso, né? E funcionou super bem, sabe? Tipo, para escalar. E depois fui internalizando aos poucos, funcionando, transparente, tá ligado? Então, acho dependendo do volume que você tem, justifica internalizar ou não, né? Então, é entender o quanto que isso compõe dentro da sua estrutura, né? De modo geral, o que faz sentido internalizar e o que não, que você precisa estar mais perto. E quanto faz parte do seu core business também, né? O Justo, ele tinha muito essa questão do atendimento ao cliente muito perto. A gente tinha algumas questões de atraso de entrega, que é uma coisa que acontece em qualquer operação de delivery, né, iFood e tal. Então, a gente tem que estar perto ali para entender o que está acontecendo. Então, esse dado que você tem, que é o que está acontecendo na ponta, ele é muito importante. Você colocar mais uma camada ali, ele de repente pode atrapalhar. Então, para mim, como a experiência na época era o fator principal do nosso negócio, a experiência com o cliente, fazia muito sentido eu internalizar. Só que eu não tinha tempo. Então, eu tentei fazer um modelo mais híbrido, onde eu tinha essa informação também fácil, e aí eu fui internalizando aos poucos, e aí eu comecei a dividir um pouco os atendimentos. Então, isso me ajudou muito a entender, né, o CX, né, o Customer Experience ali, né? Então, ele me deu uma informação muito rica, né? Então, acho que, como eu falei, depende muito do seu core business, né? O próprio Nubank, por exemplo, ele internalizou, porque fazia muito parte do core business, e aí agora ele terceirizou uma parte. Então, existem algumas reclamações que eu acho que ele consegue deixar fora, e tem alguns contatos com o cliente que ele tem que deixar dentro. Né? Até porque é questão de sigilo, segurança, muita coisa que não faz sentido nesse caso. Você perde muito mão, né? Você perde, acaba mudando um pouquinho esse volume. Sim, exatamente. Oca, como que você chegou na Europa, purificadores? Olha,
a Europa eu já tive um contato com a Manuela, né? A Manuela Curti, nossa CEO, em 2017, na época eu tinha agência. E aí eu fiz uma consultoria na parte do digital, etc. Tal. Quando rolou a pandemia, né? Na época da pandemia, a agência foi muito bem, porque 90% dos meus clientes era do e-commerce. Então eu vi os caras quadriplicar faturamento da noite pro dia, né? E eu ganhava um success fee. Até a minha negociação com eles, até diminuí meu success fee, por causa da pandemia e tal, mas mesmo assim para mim era... Quadripliquei meu faturamento durante quase um ano ali, né? E foi muito vantajoso. Aí quando eu vi que a pandemia era esse modelo de agência ali ia mudar muito por causa da pandemia, né? As empresas tinham muitas agências que tinham quebrado, estava muito mal, eles iam entrar com 2 pés no peito no preço. E aí eu falei, porra, vou perder espaço aqui. Eu nunca fui um cara de preço. Eu falei, cara, vou entrar no corporativo. Aí eu fui indo de empresa, né? Então, em 2017 atendi eles, 2018 mais ou menos. Aí teve a pandemia, fiz lives com a marca, falei com distribuidores na época e tal. Aí resolvi ir para o mercado, fiz essa transição, passei por algumas empresas. Tive um acontecimento pessoal em 2021, né? E eu estava 2022, desculpa. E eu estava na época do Justo, a gente estava tentando levantar a Série C, a Série B e tal, não sei o que, bababá, aquele ritmo frenético. E aí eu falei, cara, preciso achar um outro desafio que eu consiga ter uma flexibilidade um pouco maior ali. Voltei a conversar com a Manuela, chamei ela, dei um oi sumida nela lá, né? Conversamos. E aí fizemos uma proposta, entendi o objetivo e fiquei bem atraído ali pelo objetivo. Eu gosto muito de coisas novas, né? Então, o fato de ter esse desafio de transformação digital, ela me passou tudo o que precisava fazer e tal. Eu falei, cara, tem uma oportunidade muito grande aqui de trabalho, né? E aí acabou rolando, saí do Justo, acabei vindo para a Europa. Como que é trabalhar numa marca super forte, né, em termos de tradição mesmo? Tem uma responsabilidade grande, né? Porque é uma marca, como você falou mesmo, né? É uma marca super forte. Então a gente tem que ter uma preocupação de não é tudo que a gente tem que os riscos eles têm que ser muito mais pensados. Você não pode arriscar tanto, né? Porque tem toda uma história por trás. O trabalho também no dia a dia ele tem uma coisa muito positiva, que ele tem muita coisa que já fizeram, né? Então tem muita coisa que já fizeram, por que não deu certo? Então você tem um histórico muito grande, então isso também é uma baita de uma vantagem. Mas tem o desafio também de você continuar fazendo a marca crescer, né? E um pouco do que você falou lá, né? No passado a gente era um outro modelo de negócio, né? O Purificadores, eles tinham praticamente a Europa dominava o mercado, porque ela foi a empresa que inovou, né? Que trouxe esse produto para o Brasil, pelo o pai da Manuela e o seu Carlos, né? Então os dois desenvolveram a marca, desenvolveram o produto, venderam, criaram o mercado. Depois entraram os grandes, né? E aí agora a gente tem esse desafio aí de como manter a marca e crescer a marca, né? Então esse acho que é o maior desafio hoje. E tomar cuidado, óbvio, com o legado todo que a marca tem, né? Sem dúvida. E aí, por conta desse desafio, você acha que vocês começaram a pensar nessa questão de rebrand que vocês fizeram e tudo mais? Também faz sentido? Tem um posicionamento que a gente tem um reposicionamento, a marca teve durante todo esse histórico, né? E ultimamente a gente tem trabalhado bastante. Acho que tem mais coisas ainda que vão acontecer, acho que são bem importantes. Mas sim, a marca ela tem que uma marca inovadora como a Europa, ela precisa ter essa inovação, ela tem que ser constante, né? Não dá para você fazer uma vez só e parar. Então, aí tem qualidade de produto, tem produtos, como é que a gente comunica hoje tudo que a gente faz. Então, tudo isso daí hoje ele mudou, né, e evoluiu com o tempo, né? E a gente tem um desafio bem grande aí agora também. E como você mesmo comentou, me relembrou, né? A Collab já existiu lá atrás, né? Quando ninguém falava de Collab,
o purificador Europa e a Hebe, por exemplo, né? Que era uma questão de sinônimo de status, né? De uma coisa muito além. Então, eu vejo que hoje trazer isso, né? Nessa ressignificação para o digital, de forma como se moderniza, é muito bacana. No ano passado, vocês fizeram uma campanha muito legal, que era o Desafio de Especialista, né? Conta um pouquinho como que funcionou isso. Ela começou, na verdade, em 2022, né? Com a campanha Especialista, né? Que foi um posicionamento da marca, a gente se colocou como especialista e tal. E aí ela teve desdobramentos, né? Então, a gente começou primeiro com o especialista e depois um dos desdobramentos que foi o Desafio do Especialista, né? Que é um vídeo, que é uma websérie, na verdade, né? São vários vídeos ali que a gente fez, são 5 episódios, que a gente mostra como é que funciona um filtro, de verdade, meio estilo Mundo de Bickman, né? Manual do Mundo e tal. E que ele é de uma maneira bem clara ali, assim, é um techniquez bem bacana, né? Bem interessante, assim, como a gente mostrou isso. E a gente fez essa campanha que hoje a gente tenta explicar como é que funciona. Porque é um produto... o purificador de água, ele é um produto que... ele não é um produto sexy que você sai de casa para comprar um purificador, né? E ele tem uma funcionalidade muito importante, uma vez que você está colocando água para dentro do corpo, né? Então, a qualidade que você tem no produto, ela é muito mais importante do que qualquer outro benefício que ele tenha, né? Então, como é que a gente trouxe nessa comunicação, e essa comunicação ela está se estendendo ainda durante esse ano através de outras campanhas, que é justamente mostrar essa qualidade da água, que essa composição que a Europa tem, por exemplo, no filtro dela, no elemento filtrante, né? Que só a gente tem. Né, e que são 40 anos de história, né, que não é o mesmo lá de 40 anos atrás, mas teve uma evolução, né? Existe um desenvolvimento, a gente tem laboratório próprio, tal, então a gente tem esse cuidado aí com o nosso produto, né, com onde passa realmente a água, que é bem importante a gente mostrar isso, né? E a gente está fazendo isso de uma maneira, tentando trazer o técnico, um pouco do que você faz, né, da tecla SAP do purificador Techniquez, para todo mundo entender a importância que é, né, porque... eu já atendi empresa de água mineral, então já tive também desse outro lado ali para entender. E agora do lado de purificador, a gente entende, né, como tem até o ponto de sustentabilidade muito forte o produto, né? Então, o jeito que você consome a água, etc., né, a importância e tal. Então, isso é uma coisa que a gente está trazendo cada vez mais aí para o público, né, para os nossos consumidores e clientes já, e quem não é cliente, para levantar um pouco essa bandeira aí da importância, né, de fazer uma boa escolha. Né? Isso é muito interessante, considerando que todo mundo precisa de água para sobreviver, né? Considerando o que você está falando até da forma e a qualidade que a gente ingere. Quem que é o público hoje alvo de vocês? Como vocês fazem esse estudo para entender quem é de fato, como vocês vão atrair esse cliente? É o público que bebe água, então é do zero todo até mundo, por isso. Exatamente. Então, assim, quem compra, né? É interessante esse ponto que sim, você trouxe. É um pouco do que como a gente segmenta isso, né? Existe uma lembrança de marca falando ali. Em água, falando em água é importante. Existe as pessoas que já conhecem a marca, né? Então a gente tenta puxar muito esse público que às vezes vai pegar o primeiro purificador. Né? Então, a pessoa que a gente sempre brinca que sempre tem aquela lembrança eu lembro na casa da minha avó que tinha lá e tal. Então, essa pessoa ela já tem aquela associação com a marca, né? Ela não é uma marca nova para ela. Então, o awareness foi feito lá atrás até, né? Então, isso é bem importante para a gente. Então, a gente está mostrando ali também um primeiro purificador, né? A importância da pessoa também para ela consumir água. E aí, agora a gente está... Mas o público, cara, tirando acho que quem não... acho que 18 menos ali, todo mundo que está propenso a morar, a ter a sua casa, acaba sendo um pouco o nosso público. A gente, só através do digital, a gente segmenta bastante para tentar já pegar pessoas que estão com a intenção e já entendem um pouco a necessidade de um purificador. E Brasil, como o Brasil é grande, né, e ele tem necessidades diferentes, quando a gente fala aqui de São Paulo, a gente é privilegiado de ter uma água de qualidade nas nossas casas, né? Que aí o nosso purificador, né? Ele
até a Move, né, que a gente tem, que é a nossa jarra portátil e tal, cara, funciona super bem, óbvio, e entrega uma água de super qualidade. Só que quando você começa a ir para alguns outros lugares, o paulistano, ele não percebe tanto essa necessidade quanto, por exemplo, você vai para os nossos amigos cariocas, por exemplo, no Rio de Janeiro, que tem uma qualidade de água diferente, né, que sai da torneira. Então, eles sentem mais essa necessidade. Então, algumas regiões aqui em São Paulo, até próximas aqui, as pessoas elas sentem mais essa necessidade porque sente gosto, né? Então, é bem diferente. E aí já tem essa intenção, por exemplo, de purificador de água, né? Já fala, pô, eu preciso, minha água não tem um gosto legal, tal. Alguns vão para o galão, né? Então, tem outros que vão para as garrafas de água mineral, quem tem condições de comprar, etc. Então, o público também muda, né? Quando a gente fala de intenção, uma coisa às vezes é estética, alguma coisa que a gente tem que mostrar de qualidade, etc, de diferencial, e outra coisa é uma necessidade básica ali, porque a pessoa sente essa diferença, essa dor ali, ela é muito intensa e é muito necessária, né? Como tem lugares, por exemplo, que nem água potável às vezes a pessoa consegue. Então, que tipo de produto que a gente consegue levar, né? E até com essa questão, né, da água potável, de não chegar em alguns lugares, vocês fizeram uma outra campanha, né? Elas por 40, que tem um mote mais ou menos disso, né? O Elas por 40 foi uma campanha que foi liderada pela nossa CEO, né, a Manuela, junto com a Ana, da SDW, né, que é uma startup que começou com a Ana quando ela tinha 15 anos, que ela tem uma solução de tecnologia para lugares que não têm água potável. Não vou explicar tecnicamente aqui, porque, enfim, é um pouco mais complexo, e nem eu sei direito exatamente, né, mas é o core dela, que ela consegue montar pequenas estações de tratamento de água, né, através do sol, etc. Tal. Então, é bem legal. Então, a gente fez uma campanha que é um crowdfunding para a gente conseguir levar para 40 famílias esses 40 aparelhos, né? Então, a gente fez toda essa ação de novo, né, junto com uma outra empresa. Porque o propósito da Europa é o acesso à água a todos, né? Água boa para beber, né? A gente quer. Então, isso a gente usou da nossa marca para conseguir ajudar uma outra startup para conseguir chegar no nosso propósito, né? Que é a pessoa ter acesso à água boa para beber, uma água potável, né? E em lugares que, como eu falei, não adianta a gente entrar lá que a gente nem tem como, por exemplo, instalar um filtro nosso, né? Então tem uma dificuldade ali física ali no local que a gente não conseguiria, né? E todos os purificadores eles têm limitações também técnicas ali, né? Que se você não consegue pegar uma água, por exemplo, fez de conta que você tem alguma casa de campo com um poço artesiano, né? Você tem que fazer um pré-tratamento dessa água para antes de passar por qualquer purificador. Você não pode pegar lá, passou lá na Europa e já falar, tá ótimo ali. Não, porque tem os purificadores ele tem uns limites também com relação a bactérias. É 99,9, mas tem aquele 0,1 ali que pode passar. Um deles, por exemplo, é a leptospirose. Ele passa naquele 0,01. Então tem que ter uma água pré-tratada com flúor, tem todo com cloro, né? Então tem todo, não flúor, cloro. Que a gente não, que não é o trabalho do purificador, entendeu? A água já tem que vir, né, com um pré-tratamento, né? A gente tem hoje produtos nossos em alguns lugares, principalmente hotel, né, que também trabalha com água, por exemplo, de poço artesiano, quando você pega aí Bahia, alguns resorts e tal. Mas eles têm um pré-tratamento primeiro, para depois vem para o nosso produto. Difícil, né? Quando a gente fala de água, parece que é uma coisa tão fácil, né? A gente tem tanto em abundância, Brasil, a gente tem muita coisa, mas não dá, né? A gente pensa que tem a diferença da água potável e da água, né? Então, enfim, é bem complexo esse assunto aí. Bem complexo. E quando a gente pensa, assim, né, nessa questão de tanto Elas por 40, que eu vi uma parte, a gente estava até falando aqui nos bastidores, da questão da fotografia, ficou muito linda, né, da forma e tudo mais. Vocês têm feito muitas collabs, né? Isso tem vindo nessa estratégia digital de vocês? Cara, a parceria é um canal muito importante, né, para qualquer empresa, acho que que tem essa intenção de... Se aproveita muito do awareness da outra marca, então você tem... É uma relação muito de ganha-ganha, né? Então... dos próprios pilares nossos estratégicos ali, parceria, ele tem um peso extremamente forte, né?
E eu acho super, eu sou super a favor dele. Vocês usam bastante essa parte da estratégia de marketing de influenciador? Então, vendo isso de uma forma positiva? Sim. A gente usa menos, talvez, do que a gente deveria, mas eu acho que... sim, eu vejo super positivo. Eu tenho históricos, por exemplo... é que existe uma verba ali também que às vezes é um trabalho de influenciador. Uma coisa é um trabalho que o marketing faz de parceria, né, junto com a assessoria de imprensa, etc, tal, que consegue fazer ou permutas ou alguma questão de produto, né, tal, que a gente consegue viabilizar mais. E outra coisa é ter um pedaço do budget, por exemplo, para trabalhar com isso. No Justo, por exemplo, eu tive uma experiência muito positiva que a gente fez com essa área, com a Isa Scherer, por exemplo, né, que foi a ganhadora do MasterChef. E ela era uma pessoa que a gente... era o brand performance total. Para cada inserção que a gente tinha com ela, por exemplo, a gente tinha uma receita ali que a gente sabia que a gente podia contar. Até que chegou uma hora, óbvio, que a gente viu essa receita diminuindo porque o público dela também saturou, né? Mas foi bem interessante ver também esse caminho. Como influenciador também, ele tem essa visão de... não é só métricas de awareness e tal. Pô, tem alguns que dão muito fit com o negócio que vai gerar venda. Né? Como a gente teve alguns, por exemplo, com 15 milhões de acessos, que não gerou uma. Eu entendo que talvez o KPI principal nosso ali, a principal métrica que a gente vai analisar, não seja a venda. Sim. Concordo. Mas em 15 milhões, cara, tipo, no volume que a gente fez de stories, foi muito complicado. E com um cupom agressivo, né? Que a gente tinha esse trabalho de cuponagem e tal. Então, assim, achei, aí, cara, não é possível que não dê fit nenhum. Aí depois, quando a gente foi entrar nas métricas também de alcance, né, a gente viu que não é nosso público, né? Entendeu? É entender, né, que o público exato, eu vejo que é muito importante isso, mas... E eu gosto muito, como eu falei, essa parte de métricas é muito importante a gente analisar ali, né, e ter esse... Porque é uma relação... Esse resultado positivo, ele é bom para os dois, né? Tanto para a marca quanto para o influenciador também. Então, às vezes não dá, cara, não dá, legal, pô, vamos para outra marca, né? Vamos para outro influenciador, né, no caso. Melhor do que fazer, de repente, um job e os dois saírem frustrados. Uhum. E tem uma questão de analisar também se dá esse fit mesmo, se é uma pessoa que consome o que consome, qual é o propósito, se está congruente com visão, valor da empresa, né, o que a pessoa transmite, porque senão isso tudo também fica muito distoante daquela coisa, vira só uma publicidade, não aquela coisa de que a pessoa de fato usa, aquela, né, forma específica. Um dado interessante, né, que quando a gente tinha campanha com alguns, a Isa principalmente, quando a gente analisava o nosso cohort com ela, o cohort que eu tinha com ela, né, então a recorrência, né, e a frequência que eu tinha dos meus clientes era muito maior do que, por exemplo, uma mídia de performance de tráfego. Né? Ou seja, ela me trazia um cliente que quando a gente pegava o CAC, né, o custo de aquisição de clientes, às vezes o dela era um pouco mais alto, mas eles pagavam no tempo. Né? Então, quando a gente fazia todo esse cálculo de LTV, né, igual você comentou agora há pouco, né, o Lifetime Value, ele se pagava. Então, o CAC, o percentual, o LTV dividido pelo CAC ali, era muito melhor, por exemplo, do que eu pegava no Google ou no Meta. Né? E até... Falando de novo de parcerias, a gente tinha campanhas, por exemplo, com parceiros, né, com afiliados, que a gente também não tinha. A gente tinha um volume grande, mas meu cohort era horrível. Entendeu? Porque esse cara não voltava. Né? E supermercado volta. O cara não tem como não... A gente tinha já nossos padrões de compra, etc. Tal. Então, a pessoa não voltar é sinal de que ela só veio para aproveitar o primeiro cupom. Entendeu? Então, esse cara tem que ser um CAC mais baixo, porque você sabe que você não vai reter ele. Então, eu topo fazer, de repente, com uma influenciadora com um CAC mais alto, porque eu sei que ela vai se pagar durante o tempo. Né? Então, era essa área de dados ali, é muito importante você também analisar isso. Né? E, enfim, de novo, influenciador, para a gente dava muito certo com alguns que a gente fazia esse tipo de seleção, né? Que tinha esse fit muito grande ali com os seguidores dele. A economia criativa está crescendo absurdo no Brasil, né? Dentro de redes sociais hoje, o que você vê num crescimento de vocês aí? Vocês têm feito muita coisa focada e direcionada para essa expansão no digital com as collabs? Tem algumas outras coisas? Por exemplo, plataformas? O que vocês investem mais hoje? Hoje a gente tem um desafio grande ali de ir para o TikTok, né?
de uma maneira que não seja replicadora de conteúdo de um Instagram. Né? Então, entrar no TikTok falando com o TikTok, né? Tipo, com o público do TikTok, com conteúdo adaptado para aquela mídia. Né? E que tem muitas... o TikTok ele tem a sua particularidade ali, né? Então, a gente não pode só replicar conteúdo. Então, até o jeito que a gente faz hoje, né? Então, quando a gente pensa o consumo de conteúdo no YouTube, o consumo de conteúdo no Instagram, o consumo de conteúdo no TikTok, ele tem que ser pensado de maneiras diferentes, porque eles são diferentes, né? Então, acho que o nosso grande desafio hoje é como é que a gente separa essas caixinhas e como é que a gente faz isso de uma maneira correta e com um pouco do que a gente estava até falando nos bastidores, que é a frequência, né? Porque não adianta você postar uma vez, né? Mas essa constância você precisa ter. Rede social é isso. Né? Então, como é que a gente adapta aí o time hoje e as demandas para a gente conseguir fazer isso de uma maneira certa? Né? Desafios que acho que todo mundo tem, né? Porque se muda o algoritmo, muda a ferramenta, muda a forma, e aí a gente coloca todo mundo para... E a gente não sabe o que as plataformas estão fazendo ali, né? Por trás. A gente, óbvio, tem o contato tem um key account no TikTok que, pô, ajuda a gente bastante, no Google, etc e tal, mas eles ficam sabendo uma semana antes da gente, né? Porque logo já tá num Google I.O. da vida lá, você já fica sabendo. Então eles também não conseguem dar um spoiler muito antes pra gente se preparar, né? Então fica todo mundo meio que correndo pra um lado, né? Mas enfim, acho que esse é o principal desafio, né? Acho que conteúdo, principalmente pra gente, pelo nosso tipo de produto, né? O conteúdo ele é bem chave, porque nosso produto hoje ele demanda um ensinamento, né? Ele demanda também essa informação. E os conteúdos não são tão simples de fazer. Né? Então, não é só bebe água. Tá Tem uma educação por trás de tudo, né? Da forma. Até quando você fala de bebe água, por que você vai beber água? Quanto de água você tem que beber? Qual que é a qualidade da água que está saindo ali? Você precisa ou não precisa de um produto diferente? A gente tem alguns produtos que eles complementam a purificação, né? Então, você precisa dele ou não precisa? Né? Sua casa vai conseguir usar esse complemento? Não vai. Precisa de um pressurizador junto ou não? Então, sabe, tipo, tudo isso daí hoje impacta muito, né? Não só, a gente pode mostrar hoje no front, né, no visual, mas também a gente precisa treinar os vendedores para que eles também consigam fazer a venda correta. Né? Então, que é o não vender a qualquer custo. Né? Acho que esse é o grande desafio hoje. Né? Então, produto adequado para o cliente adequado. Né? Esse é a grande chave do LTV. Porque a informação hoje ela é muito fácil você saber. Então, se você enganou um cliente hoje, ele vai ficar sabendo. E esse cara nunca vai voltar. Entendeu? Se ele nunca voltar para a pessoa que vendeu, menos mal para a marca. Mas a pessoa não faz essa dissociação. E ela pega a raiva da marca. E aí ela nunca mais vai voltar para a marca. Porque ela vai entender que o vendedor daquela marca, né? Então, você não vai, às vezes, você pega bode da marca. Você vai, a marca de carro X, eu fui mal atendido, eu não vou querer mais carro X porque eu peguei bode do carro X. E, na verdade, é a concessionária que fez o errado, né? Não é a marca em si. Então, esse também é o nosso grande desafio. É o dentro e o fora, né? Pessoas que vestem a camisa da marca estão ali representando a marca. Exato. Né? Que aí o Satya Nadella, aqui, do CEO da Microsoft, eu acho que ele fez isso muito bem na mudança da Microsoft, né? Que ele fala do inside out, né? Tipo, primeiro dentro, depois a gente vai para fora. Então, como é que eu mudo a Microsoft aqui dentro para colocar esse jeito de pensar, né? O famoso mindset ali da galera aqui dentro da Microsoft, para depois essa galera ir para fora. E que é uma construção que ele fez em 10 anos. Né? Então, não é uma construção rápida. Cultura que você cria, né? Tudo não é rápido de fazer. Mas hoje a gente está falando da maior empresa aí, se não me engano, a empresa que mais vale no mundo, se não é a que mais vale, é a top 3 ali. Entre as maiores. E acho que esse desafio nosso de dentro para fora é tão grande ou até maior do que o trabalhar de fora para dentro, entendeu? Então, tipo, acho que hoje... essa questão com os vendedores, como é que a gente trabalha isso internamente e tal, acho que ele é o grande desafio hoje, que eu acho que é de quase todas as marcas aí, né? A questão dos seres humanos, né? Mudando um pouco dos seres humanos para os robôs.
que você tem visto, assim, de inteligência artificial? Você tem consumido alguma coisa? Tem implementado? A gente está num desafio grande ali de também como é que a gente traz isso para dentro, né? A gente tem uma equipe hoje pequena de dados, mas começamos, já está bem bacana, e começando a construir cada vez mais o ambiente para que a gente possa trabalhar com a inteligência artificial, né? Como a inteligência artificial? Ela dando alguns trabalhos manuais ali que hoje geram muito tempo, principalmente relatórios, né, visões, etc. Tal, a gente começar já a trazer isso hoje de uma maneira mais fluida para o dia a dia, né, mais orgânica para o dia a dia. E ganhar tempo com isso, né? Eu não preciso de uma pessoa hoje para gerar um relatório para mim e tal, se eu tenho hoje uma Fabric da Microsoft que começa a criar um data lake para mim hoje, que eu consigo pedir para ele uma vez e ele já começa a desenhar para mim o relatório que eu preciso, por exemplo, que pode ser de venda, pode ser de produto, pode ser de custo e o que for, né? E fora isso, acho que as pessoas pensam muito, acho que a inteligência artificial ela fica cada vez mais focada no ChatGPT ali, né? Só do prompt e tal. Mas também tem o lado ali de que internamente ali, como é que ele ajuda se você consegue ter uma governança de dados ali muito bem estruturada, né? Você recomenda alguma para quem é da área de marketing? O que você tem usado? Como eu falei, né? Acho que a Microsoft tem uma ferramenta muito boa, né? Mas a ferramenta da Microsoft... Bom, o ChatGPT, ele é integrado com o Microsoft, né? Eu sou meio nerdão aí para essas coisas de tecnologia, então eu gosto. Então, mas agora, a gente adora, a gente pergunta em todo podcast sobre inteligência artificial, porque é evolução também, né, da nossa área. Eu tenho uma coisa que eu estou muito de olho ali, que é a parte de hardware, né? Recentemente, tem aí o lançamento dos PCs, né, dos computadores agora que são o Copilot Plus, prontos, né? Que estão usando aqueles chips Snapdragon, tal, não sei o quê, que é a tecnologia ARM e tal, que é focada em ser mais rápido para quem usa a inteligência artificial, né? E aí já vem com o Copilot, que é aquele produtinho da Microsoft, já nativo ali para você usar, e ele teoricamente rende mais, performa melhor, né, esses computadores. Por que eu falo isso? Porque a partir do momento que você coloca, por exemplo, um produto nativo numa plataforma, né, onde a pessoa vai usar, né, com um computador, você já está deixando mais fácil a utilização, né? Se você vai vai pegar um apartamento, por exemplo, na planta, e ele já te entrega com um purificador, por que você vai pensar no purificador? Já está lá, concorda? Você já utiliza. Sim. Então, hoje eu vejo que o computador novo, essa tecnologia nova que está vindo aí com os Windows e tal, essa nova linha de notebooks, que já vai vir com o Copilot mais apresentável ali e tal, ele já vai começar a introduzir mais a galera para a inteligência artificial, né? E aí, óbvio, vai ser do jeito que você usa o negócio, né? E aí tem várias ferramentas aí que eu acho que hoje em dia, eu particularmente, eu gosto de ser meio early adopter ali, né, de pegar antes, então eu já pago o ChatGPT, pago o Gemini do Google, tento usar um pouco dessas duas plataformas cada vez mais no dia a dia de trabalho, e aí de trampo mesmo, eu acho que essas estruturas que o Google tem e a Azure, né, da Microsoft e até o próprio Amazon, eles estão se estruturando muito para receber esses dados, para que você consiga ler, né, e usar ferramentas de inteligência artificial para que você transforme isso no dia a dia e te economiza muito tempo aí, né? Fantástico. Acho que é isso. Eu gosto bastante também de conhecer um pouquinho dessa área. Acho que é um processo evolutivo grande aí dos nossos times que a gente tem por aí. Eu gosto de fuçar, né? Aquele Adobe Firefly aí é bem interessante também. De vez em quando eu tenho um cara que eu gosto de seguir lá no Instagram, que ele mostra uns tutoriais ali da Adobe, eu não lembro agora qual é o nome dele. E aí, às vezes, eu tento fazer a mesma coisa que ele faz. E aí você vê o quão difícil é o prompt, né? Como é que você pede para a inteligência artificial. Às vezes... para chegar perto do que ele pediu ali, eu demorei, às vezes, sei lá, 5 frases, que aí você começa a detalhar um pouco mais e tal. Mas é bem interessante, assim, essa ferramenta de imagem, eu acho que é o grande... E eu acho que também de imagem e dublagem, né?
cara, como isso escrever a dublagem até traduz ali para o próprio pro uso do idioma. Cara, isso aí acho que é um futuro que é muito, um futuro não, né? Uma coisa muito próxima ali que tem uma baita de uma utilização, né? O segredo ali realmente é o prompt, né? Se as pessoas não souberem perguntar, conversar com a ferramenta, exatamente, ela não vai ter ali, de fato, a informação do que de fato ela quer. Eu concordo. E até quando eu uso muito o ChatGPT, eu já tenho um prompt criado da Europa, por exemplo, né? Que eu já coloquei todo o histórico dela, tal, não sei o que, eu deixo salvo ali para mim. Então, quando eu quero fazer alguma pergunta da Europa, para desenhar ou pensar tal, eu primeiro mando o prompt e falo assim, ó, a empresa é essa, e trago todas as informações que ele tem, às vezes eu até enriqueço mais esse prompt. Baseado nisso, como é que eu faço para ter uma ação, blá, 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 blá. Aí ele começa a me dar, porque ele começa a criar esse histórico, né? Então isso é bem interessante até. Eu aprendi isso, acho que foi com o Rony lá da Reserva, que acho que ele deu esse exemplo. Ele é tal. ótimo, né? Ele está trazendo bastante coisa de coisa inteligência artificial. É bem interessante. Então, um dos caras que eu sigo muito para isso, né? Também para esse conteúdo. E aí esse do prompt ali, eu comecei o Gary Vee também, aquele cara, um americano, um influencer também, ele traz bastante informação. Tem um cara chamado Mark Browne, que é um cara de tecnologia, um dos maiores youtubers aí do YouTube, né? E ele tem um canal ali também bem grande, então ele traz bastante dessa questão de tecnologia, então acho que é um pouco do que eu consumo aí. Maravilha. Muita informação, muita coisa, né, Oca? Tô amando aqui o que a gente tá falando, mas a gente tem um momento aqui onde eu vou te dar o ícone do nosso podcast, que é o nosso megafone. Eu derrubando o cenário aqui, gente. Então, Oca, eu queria que você... Ele funciona mesmo? Vai dar pra não, a escutar lá? gente não vai deixar você ligar ele, não estourar o ouvido de ninguém em casa. Não dá pra ligar vários, assim, igual o Bart Simpson fez uma tem vez? um atrás, ó, de você também. E aí eu vou pedir para você, se você pudesse deixar uma mensagem, seja de vida, do que você quiser, seja relacionado a marketing, lifestyle, se ela pudesse chegar no mundo, para todo mundo, o que você diria? Desafie-se. Acho que é uma palavra que ajuda, assim, porque acho que se você se desafia, você sai desse comodismo, isso vai te ajudar sempre a evoluir. Isso não é só trabalho, né? Acho que um pouco da história que eu contei ali, que eu também fui me desafiando, correndo atrás e tal, mas isso vale para tudo, né? Para bem-estar, também para você se desafiar acho que a cabeça, né? Saber separar também as coisas. Então, quanto você conseguir se desafiar e aprender cada vez mais, né? Buscar ter essa busca incessante pela melhora. Isso não quer dizer que você tem que, como a gente estava falando um pouco ali do FOMO, né? Do Fear of Missing Out ali, daquele sentimento de que você nunca sabe o suficiente. Não é isso, né? Se desafiar é sempre buscar ser melhor, sabe? Sempre buscar aprender. E o aprender, ele vai, não necessariamente de um professor, mas às vezes você aprende com uma criança, às vezes você aprende, né, a simplicidade, às vezes, do jeito, às vezes você aprende com várias pequenas coisas, né? Que eu acho que e liderança também acho que é isso, né? Liderança também é um constante aprendizado, né? A gente tem alguns atalhos, eu acho que, como líder, mas pela vivência, né? Mas a gente também tem que estar sempre com a escuta ativa, né? Para também aprender. Então, acho que a palavra que eu falaria é realmente desafiar. Lifelong learning, né? Sempre estar aprendendo, sempre buscar isso daí e ser melhor um pouco a cada dia. Acho que isso é importante. Maravilha. Vou pedir para você assinar. Tá ótimo. O nosso. Enquanto a Oca assina, vou falar para vocês se inscreverem no canal. Toda semana tem um novo episódio. Então, fiquem ligados aí na nossa 4ª temporada. Boa. E, Oca, como as pessoas te acham nas redes sociais? Até a gente discutindo um pouco antes, né? Eu não sou o cara que mais... Eu sou meio low profile, mas o Instagram é Fernando_Oca. Eu tenho um YouTube que chama Dooca, D-O-O-K-A. Foi um URL bem fácil que eu achei. E simples, então tem um canal lá que eu falei algumas coisas de Google Analytics, que tem alguns pensamentos ali e tal, de marketing, né? Aula e tal. E eu
pretendo voltar cada vez mais ali a postar coisas ali num futuro próximo ali. E LinkedIn também. Então, acho que Instagram e LinkedIn são os canais que eu mais uso nas redes sociais aí. Muito bacana. Fernando Oca, acho que é fácil achar. Fernando Oca Europa, tô lá tomando um banho com a Move lá, mas... Bacana. E da Europa? Deixa as redes também da Europa. Sim. Então, é só procurar lá por Europa Purificadores lá no Instagram, né? E LinkedIn também a gente coloca bastante coisa também. Então, seguir bem a gente ali. A gente também está no X recentemente, tá? Então, pode procurar lá também como Europa Purificadores Oficial. E TikTok também. A gente também tem canal lá como Europa Purificadores. Maravilha. Oca, super obrigada. Adorei nosso papo. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de falar aí, de conversar um pouquinho. Podia ser que nem o Flow, a gente ficar 3 horas aqui. Tem que bater o recorde do Flow, acho que é 8, né? Talvez. Imagina ficar todo esse tempo aqui, ia ser ótimo. Tema e conteúdo a gente tem sem dúvidas aqui. A gente trouxe um presentinho também para você. Muito obrigada. A gente sempre dá nos bastidores, mas a gente vai dar hoje oficialmente. Você me entrega aqui, por favor. Pode aparecer na lua, a gente deixa. Obrigado. Para você também, Fernando. Obrigada. Valeu. Olha que ótimo. Agora eu vou ter a Move, gente. Também isso aí. Aqui. E aí a gente depois tem que conversar aqui no paralelo para a gente substituir essa jarra por uma nova. A gente conversa aqui para ter uma jarra por aqui também. A gente estava discutindo sobre o primeiro patrocinador aí, ó. Primeiro patrocinador, quem sabe? Olha aí só. Tá. Bom, então tá registrado o primeiro patrocinador. Vamos abrir aqui, vamos trocar então. Quer fazer um unboxing? Vou fazer um unboxing aqui, ó. Quem sabe faz ao vivo. Conta um pouquinho da jarra, então, aproveitando. Tá. Esse é o nosso purificador portátil, né? Então a Móvel é uma jarra portátil. Ela, apesar das pessoas às vezes não conhecerem, é um produto aí que já tem 10 anos de mercado, sempre aprimorando também aprimorando ela, né? Mas ela é uma jarra que você pode carregar para qualquer lugar. Ela tem um sistema de filtragem ali de água, que é esse pedacinho aqui embaixo, né? Que é um cartucho, nosso elemento filtrante, que ele é de carvão ativado, né? Então tem até a foto mostrando tudo direitinho. Então você pode soltar aqui, né? Opa, primeira vez, gente, calma. Só a Isso primeira. Aí. Não estava nada combinado. Não estava nada combinado, né? Tudo bem. Gosto assim. Primeira vez é um pouquinho mais pesado. Aí ele tem aqui o cartuchinho, né, que a gente falou, que é o nosso elemento filtrante, o nosso filtro, tá? Então ele de carvão ativado, você tira isso daqui, só colocar, encaixou, coloca a água que ele vai pingar por gravidade e vai ter uma água purificada sempre aí. Aí você já não precisa mais ficar dependendo de vai para hotel, alguma coisa, ou praia. Você pode pegar lá na praia, lá, enche debaixo do chuveiro da praia e já pode tomar água purificada. Maravilha, para quem tem filho, isso ajuda muito, arrasou. E tem um Eurotimer, né, que é quando você tirar ali e colocar a primeira água, a primeira carga aqui, você já aperta e ele vai te sinalizar quando você precisa trocar. Esse daqui, no caso, ele dura 4 meses. Né? Esse é o nosso elemento filtrante, na verdade, que tem o menor tempo de recorrência. Né? Os nossos elementos filtrantes de purificadores são de 1 ano e tem outro que é de 2 anos de câmara dupla, mas esse daí eles são 4 meses. E aí tem site, distribuidor, a gente tem uma rede bem grande aí de 200 lojas no Brasil inteiro, que todos eles têm isso daqui. Qual que é o site que as pessoas podem achar? Site europa.com.br mesmo. E aí os distribuidores tem também no site da Europa, tem as nossas lojas lá que tem os distribuidores, você pode achar um pertinho. Então a gente tem essa cor, tem a preta e tem uma laranja, que é até falando de collab que a gente fez com 50 Mundos, né? Que é o Sérgio, que está viajando o mundo, do Brasil inteiro, aí, América Latina e tal, num caminhão adaptado da Volkswagen. Então é bem bacana, a gente fez uma versão com ele aí de uma laranja também, que é bem bonita. E essa é uma coisa que a gente quer fazer também, cada vez mais aí. Quem quiser, tiver aí, manda pra gente que se a gente achar que cor é uma coisa interessante, a gente pode fazer uma edição limitada aí, ó.
e fazer... Olha aí, ó. Olha aí, roxa, a gente pode evoluir aí. Galera de produto vai ficar brava comigo? Talvez, mas vamos embora, né? Mas desafios estão aí, né? E falou, exatamente. Né? Não, a gente consegue fazer coisas bem legais aqui. É um produto bem bacana, assim. Meu sonho é colocar uma dessa em cada casa do Brasil, assim, sabe? Fantástico. Porque tem um espaço, ele é prático. Eu, particularmente, como eu estava falando para você, eu tenho uma porrada de bicho, né? Então, isso aqui, para mim... Quem tem gato, por exemplo, é uma maravilha, porque você tem água, o gato bebe muita água, né? Então você tem água purificada ali fácil, você enche da torneira da pia, pelo menos, e já coloca lá para ele, já tem uma aguinha de boa qualidade, né? Com purificação. E para pet, essas coisas. A gente tem um produto pet também, até, que é pronto para isso, né? Então a gente tem uma linha bem legal aí. Então esse é o nosso portátil aí que a gente quer colocar nas casas de todo o Brasil aí. Maravilha, adorei o presente. Obrigada. E aí você pode carregar, hein? Você tem... Eu, particularmente, sou até meio viciado. Eu tenho 3 desse cara aqui. Justo, né? Você vende e compra a marca. Exatamente. Literalmente veste a camisa. Eu tenho um na parte de baixo da casa, eu tenho que não ter que ficar subindo e descendo. Aí eu tenho para os animaizinhos lá que ficam mais na parte de cima. Então a gente tem uma boa divisão aí. Cada um tem E de novo, né? Se a gente entrar na conversa de água, né? O ideal, por exemplo, é você colocar água sem cloro para planta, por exemplo. Quem é pai de planta ou mãe de planta, que quer dar uma água melhor, também pode dar uma água sem cloro para planta, que é melhor, né? Cloro ele não faz bem para planta, né? Excelente, novos Excelente, conteúdos aí, ó. Exatamente. Bom conteúdo. Tem muita coisa, né? Quando você começa a entrar no assunto, e os purificadores, os elementos filtrantes da Europa, ele tira 90% do cloro até o final da vida útil. Então ele já começa tirando cloro e depois de um ano ele já está tirando ainda 90% do cloro, né? Que é muito mais do que a média de mercado. Maravilha, Oca. Mais uma vez, super obrigada. Amei. Não, vamos falar de muita coisa aqui ainda nos bastidores também. Obrigada aí pela sua participação. Tanto conteúdo bom aí que você trouxe pra gente. Agradeço. Obrigado pela oportunidade. Obrigada a você. E você de casa, obrigada por ter ficado aí com a gente até o final. Toda semana a gente tem um novo episódio. Siga a gente nas redes sociais e canais oficiais, @teclasap podcast, e os meus canais oficiais, @carufernandes. E para quem me conhece ou não conhece ainda, pode levar ainda meu livro para casa. Vou deixar por aqui, num QR Code na tela. Você pode encontrar tanto no Amazon, Livraria da Vila, outras livrarias, mas para facilitar eu já deixei um QR Code aqui para vocês. Obrigada, até o próximo episódio.